Singapura, uma cidade-estado localizada no sudeste da Ásia, possui uma história fascinante que abrange desde suas origens antigas até os tempos modernos. Nesta exploração histórica, vamos percorrer os períodos significativos, que contribuíram para moldar a identidade e o caminho de Singapura. Em Singapura, diversos sítios arqueológicos fornecem evidências significativas de ocupação humana ao longo da história. O Forte Canning, localizado no coração de Singapura, é um importante sítio arqueológico que remonta ao século XIV. Este local histórico revela vestígios de ocupação humana desde os tempos antigos até os dias atuais, com artefatos que oferecem insights sobre as primeiras comunidades e suas atividades. Além de seu valor histórico, Forte Canning também abriga vestígios da fortaleza de Forte Canning, construída durante o século XIX. Esta fortaleza desempenhou um papel crucial na defesa de Singapura, e é um marco importante na história militar da ilha. Situado ao longo do rio Singapura, o sítio arqueológico de Empress Place é rico em história e cultura. Descobertas arqueológicas neste local incluem cerâmicas, moedas e outros artefatos que datam de séculos passados, fornecendo evidências da vida cotidiana e das atividades comerciais na área. Bukit Laranga, também conhecido como Colina Proibida, é outro sítio arqueológico importante em Singapura. Este local oferece vestígios de uma antiga comunidade malai, com artefatos que remontam ao século XIV, destacando a diversidade étnica e cultural da ilha ao longo do tempo. Localizado perto da costa leste de Singapura, o sítio arqueológico de Sungai Bedok é conhecido por seus vestígios de uma antiga vila que remonta ao século XIV. Artefatos como cerâmicas, moedas e utensílios domésticos oferecem uma visão fascinante da vida na região durante esse período. Esses sítios arqueológicos em Singapura são testemunhos da rica história e diversidade cultural do país, proporcionando uma janela para o passado e contribuindo para a compreensão de sua identidade e herança. Singapura, uma ilha no sudeste da Ásia, tem uma história antiga que remonta a milhares de anos. Antes da chegada dos europeus, a região testemunhou a presença de várias civilizações antigas que deixaram vestígios arqueológicos significativos. Entre essas civilizações, destacam-se os malaios, que estabeleceram assentamentos na ilha por volta do século XIV a.C. Esses povos malaios eram navegadores habilidosos e estabeleceram uma sociedade baseada na pesca, caça e agricultura. Além dos malaios, Singapura também foi influenciada por outras culturas da região, como os javaneses, indianos e chineses. Por exemplo, durante o século I d.C., a ilha estava ligada às rotas comerciais marítimas que conectavam a China, a Índia e o Sudeste Asiático. Isso resultou em um intercâmbio cultural significativo, com influências variadas sendo assimiladas na região. Os vestígios arqueológicos descobertos em Singapura fornecem insights sobre a vida nessas civilizações antigas. Artefatos como cerâmicas, ferramentas de pedra, joias e estruturas arquitetônicas revelam aspectos da vida cotidiana, crenças religiosas e práticas culturais dessas comunidades antigas. Além disso, as evidências sugerem que Singapura era habitada por uma mistura de povos étnicos ao longo dos séculos, incluindo malaios, indianos, chineses, javaneses e outros grupos indígenas. Essa diversidade étnica e cultural contribuiu para a riqueza da história de Singapura, e moldou sua identidade nacional contemporânea. Embora a história pré-colonial de Singapura ainda seja objeto de estudo e descoberta, sua rica herança antiga desempenhou um papel fundamental na formação da identidade e da cultura da nação moderna. Esses vestígios arqueológicos são testemunhos tangíveis das civilizações antigas, que contribuíram para a história multifacetada de Singapura. A descoberta de Singapura está envolta em um véu de lendas e mitos, mas sua história documentada remonta aos tempos antigos. A ilha de Singapura, situada na encruzilhada das rotas comerciais marítimas do Sudeste Asiático, atraiu a atenção de viajantes, comerciantes e exploradores ao longo dos séculos. Registros históricos sugerem que Singapura já era conhecida pelos povos da região antes da chegada dos europeus.
Sua localização estratégica na rota entre a China e a Índia a tornava um ponto de parada vital para as trocas comerciais marítimas. A primeira menção escrita de Singapura pode ser encontrada em textos chineses datados do século III d.C., onde a ilha era conhecida como Pulu Chung, referindo-se a uma ilha no extremo sul da Península Malaia. No entanto, foi no século XIV que a ilha de Singapura começou a atrair mais atenção. O Reino de Singapura, também conhecido como Temasek, floresceu como um importante porto comercial, dominando o Estreito de Malacca e atraindo comerciantes de toda a região. Segundo a lenda, o príncipe Sangnila Utama, da Sumatra, descobriu a ilha e a nomeou Singapura, que significa Cidade do Leão, em sânscrito, após avistar um leão ao desembarcar. Durante os séculos seguintes, Singapura viu uma sucessão de governantes e influências culturais. Ela foi governada por sultanatos malaios, reinos tailandeses e impérios javaneses. No entanto, a ilha também enfrentou períodos de declínio e abandono, especialmente durante os séculos XVI e XVII, quando foi descrita por viajantes europeus como uma terra desolada e sem vida. A descoberta europeia de Singapura foi registrada no início do século XIX, quando Sir Stamford Raffles, um oficial britânico da Companhia Britânica das Índias Orientais, estabeleceu um posto comercial na ilha em 1819. Este evento marcou o início do domínio colonial britânico em Singapura, que durou até a Segunda Guerra Mundial. Raffles viu o potencial estratégico da ilha como um entreposto comercial e porto seguro para os navios britânicos na região. A descoberta de Singapura, portanto, é um capítulo fascinante na história da ilha, marcado por uma interseção de culturas, comércio e poder político ao longo dos séculos. A influência desses eventos históricos ainda é visível na Singapura moderna, uma cidade-estado próspera e cosmopolita, que continua a desempenhar um papel vital no cenário global. A colonização britânica de Singapura teve início em 1819, quando Sir Stamford Raffles estabeleceu um posto comercial na ilha em nome da Companhia Britânica das Índias Orientais. Essa iniciativa foi motivada pelo crescente interesse britânico na região do Sudeste Asiático, e pela necessidade de encontrar um porto estratégico para os navios britânicos que navegavam entre a Índia e a China. Sob o domínio britânico, Singapura prosperou como um entreposto comercial crucial no Estreito de Malacca. A localização estratégica da ilha atraiu comerciantes de todo o mundo, impulsionando o comércio de produtos como especiarias, borracha, estanho e óleo de palma. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um centro cosmopolita, com uma população diversificada composta por chineses, malaios, indianos e europeus. Durante o período colonial, os britânicos implementaram várias políticas e infraestruturas que moldaram profundamente a sociedade e a economia de Singapura. Isso incluiu a construção de portos, estradas e ferrovias para facilitar o comércio, bem como a introdução de instituições educacionais e administrativas baseadas no sistema britânico. No entanto, a colonização britânica também teve seu lado sombrio. O trabalho forçado e a imigração em massa de trabalhadores chineses e indianos, para atender às necessidades da economia colonial, resultaram em condições de vida difíceis e exploração laboral. Além disso, o governo colonial impôs leis rigorosas, incluindo restrições à liberdade de expressão e repressão de movimentos políticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Singapura foi ocupada pelo Império Japonês de 1942 a 1945, um período sombrio marcado por privações e atrocidades. Após o fim da guerra, os britânicos retomaram o controle da ilha, mas o desejo crescente de independência entre os singapurianos levou eventualmente à concessão da autogovernança em 1959, e à independência completa em 1965. Assim, a colonização britânica deixou um legado complexo em Singapura, que moldou sua história, cultura e identidade nacional. Apesar dos desafios enfrentados durante esse período, Singapura emergiu como uma nação próspera e desenvolvida, com uma economia vibrante e uma sociedade multicultural e multirracial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Singapura foi ocupada pelo Japão de 1942 a 1945. A ocupação japonesa foi um período sombrio na história do país, caracterizado por privações, brutalidade e opressão.
A queda de Singapura para as forças japonesas ocorreu em 15 de fevereiro de 1942, após a rendição das tropas britânicas sob o comando do general Arthur Percival. Esta foi uma derrota humilhante para os britânicos, marcando o fim de sua presença colonial na região e o início do domínio japonês. Sob o regime japonês, os singapurianos enfrentaram condições difíceis. Os japoneses impuseram uma administração militar autoritária, e implementaram políticas severas de controle da população. A população civil foi submetida a trabalhos forçados, e muitos foram sujeitos a tortura e execução sumária. Além disso, a ocupação japonesa trouxe escassez de alimentos e outros bens básicos, resultando em fome e doenças generalizadas. Os japoneses também introduziram um sistema de moeda forçada e confiscaram propriedades e recursos dos singapurianos. Durante esse período, a população de Singapura resistiu à ocupação japonesa por meio de vários atos de desafio e resistência. Grupos de guerrilha foram formados para lutar contra as forças japonesas, e muitos cidadãos comuns participaram de atividades clandestinas de resistência. A ocupação japonesa chegou ao fim em 1945, com a rendição do Japão após a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e a subsequente rendição incondicional. Singapura foi então entregue aos britânicos, que reassumiram o controle da ilha e trabalharam para reconstruir o país após os anos de guerra e ocupação. Apesar do trauma e dos horrores vivenciados durante a ocupação japonesa, esse período desempenhou um papel significativo na formação da identidade nacional de Singapura. O país emergiu dessa experiência com uma determinação renovada para garantir sua segurança e prosperidade, moldando assim sua trajetória rumo à independência e ao desenvolvimento como nação. O massacre de Sukixing foi um evento trágico que ocorreu durante a ocupação japonesa de Singapura durante a Segunda Guerra Mundial. Sukixing, em chinês, significa limpeza purificadora, e o massacre foi uma campanha de purificação étnica realizada pelos japoneses, entre fevereiro e março de 1942. O objetivo dos japoneses era eliminar supostos simpatizantes e ativistas anti-japoneses entre a população chinesa de Singapura. O massacre começou depois da rendição britânica, quando os japoneses lançaram um programa de triagem, para identificar e executar pessoas consideradas uma ameaça à ocupação japonesa. Durante o massacre de Sukixing, homens chineses entre 18 e 50 anos foram forçados a se apresentar para interrogatório e triagem pelos japoneses. Os critérios de seleção eram vagos e muitos foram detidos arbitrariamente. Aqueles considerados suspeitos eram executados sumariamente, enquanto outros eram enviados para campos de prisioneiros ou trabalhos forçados. As execuções ocorreram em vários locais em toda Singapura, incluindo praias e áreas isoladas. Muitas vítimas foram baleadas e seus corpos jogados em valas comuns. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram mortas durante o massacre de Sukixing, embora o número exato de vítimas permaneça desconhecido devido à falta de registros precisos. O massacre de Sukixing deixou uma marca indelével na memória coletiva de Singapura, e continua sendo um ponto doloroso na história do país. Ele destacou a brutalidade e a crueldade da ocupação japonesa e trouxe à tona questões de justiça e reconciliação, que ecoaram ao longo das décadas seguintes. O evento também reforçou a determinação de Singapura em preservar sua soberania e segurança, moldando assim sua identidade nacional e suas políticas de defesa. A entrada de Singapura na Federação da Malásia marcou um período crucial em sua história moderna, refletindo as dinâmicas políticas e étnicas da região. A Federação da Malásia foi formada em 1963, unindo a então colônia britânica de Singapura com os estados malaios vizinhos, bem como Sabah e Sarawak, na ilha de Bornéu. A adesão de Singapura à federação foi impulsionada pela busca de estabilidade política, segurança e desenvolvimento econômico. No entanto, a entrada de Singapura na Federação da Malásia foi marcada por tensões políticas e étnicas. Os líderes políticos enfrentaram desafios na gestão das diversidades étnicas, culturais e religiosas das várias comunidades que compunham a federação. A maioria da população de Singapura era de origem chinesa, enquanto a Malásia era predominantemente malaia, o que gerou desconfiança e conflitos entre os diferentes grupos étnicos.
As tensões étnicas e políticas eventualmente levaram à separação de Singapura da Federação da Malásia em 9 de agosto de 1965. A expulsão de Singapura da Federação foi uma decisão mútua, após divergências irreconciliáveis entre os líderes políticos de ambas as partes. A separação marcou o início de uma nova fase na história de Singapura, com o país tornando-se uma nação independente e soberana. Embora a participação de Singapura na Federação da Malásia tenha sido breve, esse período desempenhou um papel significativo na formação da identidade nacional de Singapura, e nas relações políticas e diplomáticas na região do Sudeste Asiático. As lições aprendidas durante essa experiência influenciaram as políticas e estratégias adotadas por Singapura, em sua jornada rumo à independência e ao desenvolvimento como uma nação próspera e multicultural. A independência de Singapura marcou um ponto crucial em sua história moderna, transformando-a de uma colônia britânica em uma nação soberana. Após décadas de domínio colonial, Singapura alcançou sua independência em 9 de agosto de 1965, em meio a desafios políticos e econômicos significativos. O processo rumo à independência foi impulsionado pela crescente agitação política e étnica na Malásia, da qual Singapura fazia parte desde a formação da Federação da Malásia em 1963. Conflitos internos entre os líderes políticos malaio e singapuriano, juntamente com tensões étnicas entre as populações chinesa e malaia, levaram à expulsão de Singapura da Federação, apenas 2 anos após a sua entrada. A separação de Singapura da Malásia em 1965 foi um momento de grande incerteza e desafios para o novo país. O primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew, teve a difícil tarefa de liderar a nação recém-independente em meio a adversidades políticas, sociais e econômicas. No entanto, sua visão de transformar Singapura em uma nação próspera e estável impulsionou uma série de reformas abrangentes em várias áreas, incluindo educação, habitação, saúde e segurança. Singapura enfrentou desafios significativos após a independência, incluindo a falta de recursos naturais, tensões étnicas e uma economia fragilizada. No entanto, por meio de uma governança eficaz, políticas pragmáticas e um foco implacável no desenvolvimento econômico, Singapura conseguiu superar esses obstáculos e emergir como uma potência econômica regional e global, em um período relativamente curto de tempo. A independência de Singapura marcou o início de uma nova era para o país, caracterizada por uma determinação inabalável em alcançar a prosperidade e a estabilidade. Ao longo das décadas seguintes, Singapura continuou a consolidar sua posição como um centro financeiro, comercial e tecnológico líder, ganhando reconhecimento internacional por sua eficiência, inovação e padrões de vida elevados. A jornada rumo à independência não foi fácil, mas a resiliência e a determinação do povo singapuriano foram fundamentais para moldar o destino da nação e garantir seu sucesso contínuo no cenário global. A diversidade cultural em Singapura é um dos pilares da identidade nacional, refletindo a riqueza das tradições e influências étnicas que moldaram a sociedade ao longo dos séculos. Com uma população composta por uma mistura de etnias, religiões e culturas, Singapura se destaca como um exemplo de harmonia e convivência multicultural. A população de Singapura é composta por diversos grupos étnicos, sendo os principais o malaio, o chinês, o indiano, e outras comunidades minoritárias. Cada grupo étnico traz consigo suas próprias tradições, costumes, línguas e práticas religiosas, contribuindo para a vibrante tapeçaria cultural do país. A cultura malaia, por exemplo, desempenha um papel central na identidade nacional de Singapura, com suas tradições, culinária e festivais, enriquecendo o tecido social do país. Os malaios celebram eventos, como o Hari Raya Puasa e o Hari Raya Hajj, que são importantes festividades islâmicas. A influência chinesa também é proeminente em Singapura, com a maioria da população sendo de ascendência chinesa. As tradições chinesas, como o Ano Novo Chinês, o Qing Ming Festival e o Festival dos Fantasmas, são amplamente observadas e celebradas pela comunidade chinesa em Singapura. A comunidade indiana contribui significativamente para a diversidade cultural de Singapura, trazendo consigo uma rica herança de música, dança, culinária e festivais. Festividades como o Diwali, o Thaipusam e o Pongal
são celebradas com grande fervor pela comunidade indiana em todo o país. Além dos principais grupos étnicos, Singapura abriga uma variedade de comunidades minoritárias, incluindo os eurasianos, os Peranacas, e os expatriados de diversas origens ao redor do mundo. Essas comunidades contribuem para a diversidade cultural de Singapura, enriquecendo o ambiente social e cultural do país. A diversidade cultural em Singapura é celebrada e valorizada como uma fonte de força e identidade nacional, promovendo o respeito mútuo, a compreensão intercultural e a coesão social em uma sociedade plural e inclusiva. O desenvolvimento econômico de Singapura é uma história de sucesso marcada por uma transformação notável, passando de uma economia agrária para uma potência econômica global em poucas décadas. Desde sua independência em 1965, o país adotou políticas econômicas inovadoras e se concentrou na promoção do comércio, investimentos estrangeiros e desenvolvimento de infraestrutura, para impulsionar o crescimento e a prosperidade. Singapura adotou uma abordagem pragmática para o desenvolvimento econômico, com uma ênfase na abertura ao comércio internacional e no estabelecimento de parcerias estratégicas com outras nações. O país se tornou um dos principais centros financeiros e comerciais da Ásia, atraindo investimentos de todo o mundo devido à sua estabilidade política, ambiente empresarial favorável e mão de obra qualificada. O governo desempenhou um papel central no desenvolvimento econômico de Singapura, implementando políticas voltadas para o estímulo do empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de setores-chave, como tecnologia da informação, biotecnologia, serviços financeiros e logística. Programas de incentivo fiscal, subsídios e infraestrutura de classe mundial foram criados, para atrair empresas multinacionais e promover o crescimento de empresas locais. Além disso, Singapura investiu pesadamente em educação e capacitação de sua força de trabalho, visando desenvolver uma mão de obra altamente qualificada e adaptável às demandas de uma economia globalizada. Instituições de ensino superior de renome foram estabelecidas, e programas de treinamento e desenvolvimento profissional foram implementados, para garantir que os trabalhadores estejam equipados com as habilidades necessárias para competir no mercado global. A estratégia de desenvolvimento econômico de Singapura também incluiu a diversificação de sua base econômica, e a promoção da inovação e tecnologia. O país investiu em pesquisa e desenvolvimento, incentivou o empreendedorismo e criou um ambiente propício para startups e empresas de tecnologia, buscando se posicionar como um centro de inovação e conhecimento na região da Ásia-Pacífico. Como resultado de suas políticas e estratégias de desenvolvimento econômico, Singapura experimentou um crescimento econômico robusto e sustentável ao longo das décadas, tornando-se uma das economias mais prósperas e competitivas do mundo. Seu PIB per capita está entre os mais altos do mundo, e o país é reconhecido internacionalmente por sua eficiência, infraestrutura de classe mundial e ambiente de negócios favorável. Singapura continua a buscar oportunidades de crescimento e inovação, mantendo-se na vanguarda do desenvolvimento econômico global. Singapura tem sido um epicentro de inovação e avanços em diversos campos, destacando-se como um líder global em tecnologia, pesquisa científica e desenvolvimento de soluções criativas para desafios contemporâneos. No setor de tecnologia, Singapura tem impulsionado a inovação através de iniciativas governamentais e parcerias público-privadas. O país é conhecido por seu ecossistema de startups vibrante, com centros de inovação e incubadoras que apoiam empreendedores locais e internacionais. Além disso, Singapura tem investido em tecnologias emergentes como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e biotecnologia, buscando aplicar essas inovações em setores como saúde, transporte, logística e finanças. Na área de pesquisa científica, Singapura é o lar de instituições de pesquisa de renome mundial, como a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa, ASTAR, que conduz pesquisas avançadas em uma variedade de disciplinas, desde ciências da computação até biomedicina. O país também é conhecido por suas colaborações internacionais em pesquisa, incentivando a troca de conhecimento e expertise entre cientistas de todo o mundo. Em termos de avanços em infraestrutura e sustentabilidade, Singapura tem sido pioneira em soluções inovadoras para enfrentar desafios urbanos.
O país é conhecido por sua abordagem holística para o planejamento urbano, com ênfase na eficiência energética, gestão de resíduos, conservação de recursos hídricos e desenvolvimento de espaços verdes. Projetos como o Jardim Supertree, em Gardens by the Bay, e o Sistema de Gestão de Água Newater demonstram o compromisso de Singapura com a sustentabilidade e a criação de uma cidade inteligente e resiliente. Além disso, Singapura tem sido um líder em educação e capacitação, implementando iniciativas para promover o pensamento crítico, a criatividade e as habilidades do século XXI entre sua população. Programas de formação profissional, bolsas de estudo e parcerias entre instituições acadêmicas e indústria têm contribuído para o desenvolvimento de uma força de trabalho altamente qualificada e adaptável. Singapura se destaca como um centro de inovação e avanços, aproveitando sua posição estratégica, investindo em pesquisa e desenvolvimento, e promovendo uma cultura de empreendedorismo e excelência. Essa abordagem tem impulsionado o crescimento econômico e a prosperidade do país, enquanto continua a inspirar soluções criativas para os desafios globais do século XXI. A arquitetura e a arte em Singapura refletem a fusão única de influências culturais e históricas, resultando em uma paisagem urbana diversificada e vibrante. Desde a preservação de edifícios coloniais até a criação de arranha-céus icônicos, a arquitetura de Singapura é uma mistura fascinante de tradição e modernidade. Um dos marcos mais reconhecíveis de Singapura é sua linha do horizonte, pontilhada por arranha-céus impressionantes, como Marina Bay Sands, e a torre do Hotel Sofisotel de Stanford. Essas estruturas ultramodernas representam o compromisso de Singapura com o progresso e a inovação arquitetônica. Além dos arranha-céus, Singapura é conhecida por sua arquitetura colonial bem preservada, especialmente no bairro de Chinatown, e na área do Rio Singapura. Edifícios como o Raffles Hotel, e a antiga Corte Suprema, são exemplos notáveis de arquitetura colonial britânica, que adicionam um charme histórico à paisagem urbana. Outro aspecto importante da arquitetura de Singapura é sua ênfase na sustentabilidade e na integração com o meio ambiente. Projetos como o Jardim Supertree, em Gardens by the Bay, e o Complexo Geo Changi Airport demonstram o compromisso do país com o design ecológico e a harmonia com a natureza. Além da arquitetura, Singapura é um centro cultural vibrante, com uma cena artística diversificada e em constante evolução. Galerias de arte contemporânea, como a National Gallery Singapore e a Gilman Barracks, destacam o trabalho de artistas locais e internacionais, proporcionando uma plataforma para a expressão criativa e o diálogo cultural. As artes visuais em Singapura abrangem uma variedade de estilos e influências, refletindo a rica tapeçaria cultural do país. Desde pinturas tradicionais chinesas e malaias, até obras de arte contemporânea provocativas, a cena artística de Singapura é uma fonte de inspiração e inovação. A arquitetura e a arte desempenham um papel fundamental na expressão da identidade e da criatividade de Singapura. Da skyline moderna aos edifícios históricos, da arte visual à performance, Singapura é uma fonte inesgotável de beleza e inspiração artística. A música e a dança em Singapura refletem a rica diversidade cultural do país, incorporando influências das tradições étnicas chinesas, malaias, indianas e ocidentais. Essa mistura eclética resulta em uma cena musical e de dança vibrante, que celebra tanto as raízes tradicionais quanto as expressões contemporâneas. Na música, Singapura abriga uma variedade de estilos e gêneros, desde músicas folclóricas e clássicas até o pop e o hip-hop modernos. As influências chinesas são evidentes na música de Singapura, com instrumentos como o erhu e o pipa frequentemente presentes em performances tradicionais. Além disso, a música malaia, conhecida como Keroncong, e a música indiana, como o Carnatic e o Hindustani, também têm influência significativa na cena musical do país. Singapura também é lar de uma próspera indústria musical contemporânea, com artistas locais ganhando destaque tanto nacional quanto internacionalmente. Bandas de rock, artistas pop, rappers e DJs contribuem para uma cena musical diversificada e em constante evolução, refletindo as influências culturais e globais presentes na sociedade singapuriana.
Quanto à dança, Singapura oferece uma variedade de formas de expressão, desde danças folclóricas tradicionais até coreografias modernas e contemporâneas. A dança tradicional chinesa, malaias e indianas, desempenham um papel importante nas celebrações culturais e festivais em Singapura, muitas vezes acompanhadas de músicas e trajes tradicionais. Além disso, Singapura também abriga companhias de dança contemporânea e moderna, que exploram temas sociais, culturais e políticos por meio de performances inovadoras e criativas. Essas companhias contribuem para a cena artística diversificada do país, oferecendo uma plataforma para a expressão e o diálogo criativo. A música e a dança em Singapura são uma celebração da diversidade cultural e da criatividade humana, refletindo as muitas influências que moldam a identidade nacional e local do país. Desde as tradições ancestrais até as expressões contemporâneas, a música e a dança continuam a desempenhar um papel vital na vida cultural e artística de Singapura. Singapura é o lar de diversas personalidades notáveis que se destacam em várias áreas, desde o mundo dos negócios até as artes, ciências e esportes. Entre os empresários de destaque estão Tony Tan Keng Yan, ex-presidente do Banco Nacional DBS, e fundador do grupo Westcomb, e Kwik Leng Beng, magnata imobiliário e presidente da City Developments Limited. Na esfera das artes, destaca-se o renomado diretor de cinema Eric Ko, conhecido por filmes como Be With Me e Me Pok Man, que contribuiu para colocar o cinema de Singapura no cenário internacional. Além disso, artistas como Tan Siew Rian, um prolífico pintor e poeta, e Koh Pao Kun, um dramaturgo aclamado, também deixaram uma marca indelével na cena artística do país. No campo da ciência e da tecnologia, Singapura produziu figuras proeminentes como Sidney Brenner, um biólogo molecular que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2002, e Tang Shi, um matemático e acadêmico que atualmente é presidente da Universidade Nacional de Singapura. Suas contribuições significativas ajudaram a impulsionar o avanço do conhecimento e da inovação em diversas áreas. No esporte, personalidades como Joseph Sulinlin, medalhista olímpico de ouro na natação nos Jogos Olímpicos de 2016, e Feng Tianwei, mesa-tenista olímpica medalhista de prata e bronze, representam o talento e a determinação dos atletas singapurianos em competições internacionais. Essas são apenas algumas das muitas personalidades notáveis que emergiram de Singapura, cada uma deixando sua marca única no cenário global, e contribuindo para o prestígio e a reputação do país em diversas áreas de atuação. Singapura, uma nação insular localizada no sudeste da Ásia, é uma história de resiliência, diversidade e progresso. Desde os seus primórdios como uma pequena vila de pescadores até se tornar uma potência econômica global, o país passou por uma jornada impressionante de desenvolvimento e transformação. Ao longo dos séculos, Singapura foi habitada por diversas culturas e civilizações, cada uma deixando sua marca na rica tapeçaria da história do país. Desde os primeiros vestígios arqueológicos até os impérios coloniais e os tempos modernos, Singapura foi palco de uma variedade de influências culturais e eventos históricos. A colonização britânica deixou um legado duradouro, moldando não apenas a paisagem física, mas também as instituições e a sociedade de Singapura. A ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial trouxe desafios e sofrimento, mas também despertou um espírito de resistência e determinação entre os singapurianos. Após a independência em 1965, Singapura enfrentou inúmeros desafios, incluindo a falta de recursos naturais e um ambiente geopolítico complexo. No entanto, sob a liderança visionária de Lee Kuan Yew e seus sucessores, o país conseguiu transformar essas adversidades em oportunidades e alcançar um sucesso impressionante em áreas como educação, tecnologia e economia. Hoje, Singapura é amplamente reconhecida como um centro global de negócios, inovação e diversidade cultural. Sua economia próspera e infraestrutura de classe mundial atraem investidores e talentos de todo o mundo, enquanto sua abordagem pragmática para governança e desenvolvimento serve de exemplo para muitas nações. No entanto, apesar de suas realizações impressionantes, Singapura enfrenta desafios contínuos, como a desigualdade socioeconômica e a busca por uma identidade nacional unificada, em meio à diversidade étnica e cultural. Ainda assim,
O país demonstrou uma capacidade única de se adaptar e prosperar em face de desafios, e sua história continua a ser escrita à medida que avança em direção a um futuro de oportunidades e realizações ainda maiores. Singapura é um testemunho vivo do potencial humano para superar adversidades e forjar um destino de sucesso e prosperidade. Sua história é uma fonte de inspiração e lições valiosas para o mundo, destacando o poder da determinação, da inovação e da colaboração na construção de um futuro melhor para todos. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.